Nicolas sob pressão absurda. Bolsonaristas, especialmente os novinhos do Valdemar, completamente pressionados. Uma parte do público não quer o Flávio Bolsonaro, outra parte do eleitorado deles quer. O Nicolas, né, ele tá todo, né, tá todo lascado, todos eles estão lascados em brigas internas, pressionados. E a pressão vem também do caso Master. Gente, eu vou no Vilela hoje, então eu vou guardar as coisas que eu tô reestudando. Eu gravei, inclusive, um documentário que vai sair amanhã sobre o Banco Master. Amanhã tem documentário meu sobre o Banco Master. O que eu posso falar pra vocês, assim como o Petrolão foi um escândalo que foi gestado dentro do governo Lula e ele explode no governo Dilma, o escândalo do Banco Master, ele foi gestado dentro do governo Bolsonaro. O escândalo do Banco Master, ele foi tocado muito dentro do governo Bolsonaro, especialmente dentro do Ministério da Casa Civil do Ciro Nogueira, que envolveu todo mundo naquele governo. E ele tá estourando agora no final do governo Lula. Tá? O escândalo do Banco Master envolve gente graúda do bolsonarismo. E uma das coisas que eu vou colocar aqui é o seguinte: o Nicolas vai ter que explicar o envolvimento dele com a Lagoinha. Se a Lagoinha, né, que basicamente tá no escândalo do INSS do Master, tá? Colocou algum dinheiro sujo na campanha dele de 2022, tá? A Lagoinha que tem o Fabiano Zettel e tem o Daniel Vorcaro no meio em tudo, absolutamente tudo, tá? Nicolas vai ter que explicar, porque depois, sabe quem é que viaja de avião, de jatinho com o Nicolas fazendo campanha pro Bolsonaro em 22? Quem, senhor Júnior Ramos? Valadão. O que o Valadão tava viajando de jatinho com o Nicolas por aí? Sem piadas maldosas. Sem piadas maldosas. Sem piadas maldosas. Ok. Eu tô falando de coisa, tô falando de grana, tô falando de... Por quê? Essa trinca Valadão, governo Bolsonaro, Vorcaro, Zettel, aí entra Tarcísio, aí entra Roberto Campos Neto, Ciro Nogueira. E aí esses caras não tem como falar desse assunto, só que o assunto tá esquentando. O assunto tá borbulhando. O negócio tá borbulhando. E eles não podem falar. Aí eu vi, porque assim, claramente... Eles devem ter um grupo, e o Holiday falou, vamos fazer uma marcha? Porque o Holiday andou a pé até Brasília. Claramente foi ideia do Holiday. Você acha? Nitidamente ideia do Holiday. Tanto que ele chega, eu vi o vídeo do traidor vagabundo, do pedaço de excremento que se movimenta, daquela massa de carbono errada, chamada Fernando Silva Bispo, que colocou o sobrenome Holiday, porque a gente até inventou o codinome público dele. A ausência paterna dele se manifesta de maneira tão forte, que assim, a gente inventou o nome pra ele, tá bom, vai lá, né? Então, um sujeito bizarro como esse Fernando Holiday, não, olha aqui, vamos lá, vamos pegar a ideia de uma marcha, vamos fazer, mas é sempre tudo, né, aquela coisa, como é que a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa, né, e farsa tem que ser entendida como comédia. O que foi uma marcha de verdade pelo impeachment da Dilma é repetida agora num trajeto minúsculo, defendendo temos que ir aí até Brasília, porque Deus me falou, e aí a gente vai lutar aí contra essas coisas que estão erradas, né? E vamos mostrar que a gente tá achando errado, que tem umas coisas aí que não estão certas, né? E aí, fala aí o que você quer fazer. Não tem. Aí é meio que pro Bolsonaro, mas é meio contra o Xandão. No fundo, meus amigos, é uma caminhada para coletar likes. Eles vão assim, né, com uma cestinha coletando likes no caminho e jogando like na cesta dos candidatos, que são os novinhos do Valdemar. Nitidamente. E aí, bota aí no mapa. Vou colocar. O Danilo Geber fez um desenho aqui comparando as duas marchas, né? Ó. O mito cria o lixo copia. O auto-sacrifício do bolsonarismo é caminhar menos de 1/5 que o MBL caminhou pelo impeachment da Dilma. Chegando em Brasília, farão uma micareta tocando Que País é Esse? Vai acabar em nada, como sem sempre, objetivo e sem resultados. A gente saiu de São Paulo e foi até Brasília. Os caras... Não é que o Nicolas saiu de Belo Horizonte. Ele pegou um carro, aí ele foi lá pra Paracatu, na divisa, e andou um pouquinho. Uai, vou mandar o nosso sacrifício pro Brasil melhor. E aí, sem combinar nada, todos os influenciadores, metade deles, né, novinhos do Valdemar, estou me juntando. Juntando pelo quê? Juntando pelo quê? Pela lutar aí contra o que tá errado, porque é errado defender o que é errado, entendeu? Porque... O quê? Aí, caminhando pela liberdade... Liberdade. Sim. Ele nem fala que é a liberdade do Bolsonaro. Não inclusive. É do capitão Bolsonaro? Que tá assim, vá pedir o impeachment do Xandão, peça do Toffoli. O seu candidato, Flávio Bolsonaro, que até tava divulgando a manifestação, não assinou o pedido de impeachment contra o Toffoli. Vocês estão sabendo? Pô! Então o que é isso? É uma caminhada em que eles estão tentando, abafar uma manifestação que vai acontecer depois de amanhã em São Paulo, e que vai acontecer independente deles. Eu não esperava nada que o público deles fosse juntar a gente.
Nada. Tá? Mas é pra abafar isso e pra abafar o verdadeiro escândalo que tá doendo no Nicolas. Entendam o seguinte, está tendo um quebra-pau, digite vocês estão acompanhando, entre a Damares e o Malafaia. O Malafaia foi colocado em campo pra avisar, não vamos botar as lideranças evangélicas! As lideranças evangélicas vão ser atacadas por você, Damares! O que você tá falando, brother? Não é a Damares que falou aquilo, tipo, é o COAF, uma movimentação financeira das instituições que estavam envolvidas no escândalo INSS com um monte de instituição evangélica. O que eu faço? Você vai falar que os caras são puros? Que o Valadão é puro? Vai meter essa? E aí eles estão, né, numa operação abafa desesperada. Desesperada. O celular do Zettel foi coletado e do Vorcaro que foi coletado. Assim, eu não sei o que eles vão ter de ministro Supremo, mas eu tenho certeza o que vai ter sobre a Igreja Lagoinha. Ambos são da Lagoinha. Júnior, ambos. Tem uma galera da Lagoinha, por isso que não tá interessando pra ninguém, né? Aí vai desde Marçal até Janones, né, velho? Nossa, bem lembrado. A Igreja Lagoinha é o business mais agressivo do universo religioso brasileiro. Me mandaram esse vídeo aqui, o Riso me mandou, falou, pra colocar esse vídeo que vai ser bom. Não vi o vídeo. Tá, vamos ver que vídeo é esse. Vamos ver. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia. Que fizeram aquela burrada do negócio da marcha para Brasília. E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. Isso nunca aconteceu na história humana. Você reúne 3 milhões de pessoas no meio da rua e daí fala, espera um pouquinho que eu vou para Brasília e já volto. Não é aquela burrada do negócio da marcha para Brasília. É por isso que eu decidi caminhar até Brasília. Nossa, tem que estar muito desesperado pra mandar uma dessas, né? E a gente entende o desespero. Vai ter que fazer campanha pro Flávio. Já, assim, estão falando da Lagoinha. Será que vai? Porque eu acho... Porque é o seguinte, Renan, é uma coisa que... O Carlos já foi lá. O Carlos. Exatamente, é o seguinte. Carlos foi lá, tipo, legal, hein? É pro meu pai isso aqui, né? Chá comigo, agora a família Bolsonaro tá aí. Como eles são putinhas do Nicolas, eles não conseguem, porque assim... O Nicolas, todo mundo, eles odeiam o Nicolas. Todo mundo sabe. O próprio Kim Paim revelou, existe grupos na direita. Um grupo formado por Michele, Tarcísio e Nicolas, eles estão contra a candidatura do Flávio Bolsonaro. Aí o Nicolas faz uma caminhada, eles não se aguentam porque isso vai dar like, e eles vão que nem umas putinhas pra cima do Nicolas pra fortalecer um cara que vai ser contra a candidatura deles amanhã. É impressionante, cara. Eu fico imaginando o nosso amigo Kim Paim, assim, se mordendo de raiva, Renan Santos. Mas se mordendo de raiva com a burrice do Carlos. Porque ao mesmo tempo que ele chama, por exemplo, o Kilter de cadelinha do Deltan, o Carlos Bolsonaro vai lá e tira foto com a cadelinha do Deltan. É complicado, né, cara? Mas assim, o Carlos Bolsonaro é um sujeito de baixa imaginação e que capaz... Assim, quer dizer, não sei, né? Ele é louco. Louco tem pressupõe uma capacidade inventiva aí, né? E ele não ele tá preso no mesmo disco de 2015, 2014, 2013, que basicamente é o que eu faço pra ganhar atenção e ter like. Quando não tá na mão dele, ele tenta entrar no meio. Então tá uma situação complicada. E eu também acho uma outra coisa, minha opinião. Eu acho que está partindo do Flávio, e ele teve um vídeo esses dias falando disso, uma iniciativa em tentar pacificar as relações. E deixar público que a família quer pacificar. Tipo, eu vou ser o candidato. Tá dado. Agora, brother, eu quero ser brother, eu tô estendendo a mão aí pra você. Então eles vão ficar tentando, entendeu? E eu acho, sinceramente, Júnior, que não vai ter muito que os caras possam fazer, não. A única pessoa, olha só o que eu vou falar, que pode fazer o Tarcísio ser candidato sou eu. Porque se eu subo nas pesquisas, quer dizer, quando eu subir nas pesquisas e pintar que tem alguém que possa destronar a família sem nenhuma objeção, aí a família vai fazer um cálculo. Cara, se for pra perder pra alguém, é melhor pro Tarcísio do que pro Renan. E aí ele pode tirar, entendeu? Só que talvez seja tarde demais. Tomara que seja tarde demais. Mas é basicamente isso. Eu sei que é pra galera que milita conosco, essa caminhada do Nicolas é só um negócio patético, e que esses novinhos do Valdemar são apenas patéticos. Eu vi todos dizendo, eu tô botando meu tênis aqui, Nicolas, me aguarde. Vocês são patéticos, cara. Um cara botou no Twitter o seguinte, isso é tipo o sítio do Carlinhos Maia, o rancho do Carlinhos Maia, a versão direita. E é. Ali nós temos na cara, in your face, o que é a direita bolsonarista.
A direita bolsonarista, em resumo, é esse truque patético. A direita bolsonarista é um espetáculo que funciona como um fim em si, porque se você é um cara do showbiz, o espetáculo funciona para retroalimentar a tua própria imagem, você ficar mais famoso, entregar mais showbiz, você fica mais famoso, e você ganha dinheiro nesse processo. Isso é o show. Isto, por definição, é entretenimento, ok? Pois bem, na política, o uso das redes sociais deveria ser uma ferramenta, ou seja, um meio, para que você atinja um fim, ok? A partir do momento que você não precisa ter o fim, ou seja, vou pra Brasília aí porque tá tudo errado, aí vai lá obter os seus likes, o fim é o entretenimento. E os mandatos, a causa, tudo é meio. Então, pra esses caras, eles têm um mandato em Brasília, eles têm assessores, isso tudo é um meio pra eles ficarem alimentando o entretenimento. É tudo espetáculo. É tudo farsesco. E é muito difícil porque às vezes a gente precisa explicar para as pessoas bem intencionadas que acham que o entretenimento é verdade. E nós vivemos num país, meus amigos, em que as pessoas, isso aconteceu muitas vezes, viam um ator que fazia um vilão numa novela da Globo, o cara tava no mercado fazendo compra, a pessoa ia lá e batia nele. Você é mau! Olha o que você fez com a Dorinha, sei lá, com a Helena, que sempre tem uma Helena nas novelas da Globo, né? Você é mau! Você fez muitas maldades com a Helena, seu vilão desgraçado. O cara, mano, eu sou só ator, cara. Sei lá, eu sou o Tony Ramos, cara. Eu só tô comprando um pacote de arroz aqui, sabe? Calma aí. Então, a gente vive num país assim. Então as pessoas caem no entretenimento. As fronteiras que separam o entretenimento da realidade são cada vez mais permeáveis. A ponto de hoje surgir a inteligência artificial, que ela é a ferramenta técnica por excelência, que vai misturar entretenimento e realidade. Você já não vai saber mais onde você tá. A inteligência artificial, ela vai misturar, ela vai, vamos dizer, ressignificar e pintar a realidade de tal forma que você não vai mais confiar em nada que apareça nos seus olhos. Os textos hoje são todos textos de IA. Pra continuar falando aí do caso, o homossexualzinho lá solta um manifesto em IA. Tem coisa mais falsa do que você não conseguir escrever um manifesto. Um manifesto político, ele tem que sair do teu coração e ele tem que se expressar com as tuas palavras. Quando você pega o chat GPT e faz isso, você só pode ser falso. E aí o cara faz o texto do manifesto dele é de chat GPT. Aí vem o nego, não, Renan, eles são muito... O Nicolas é bom, o Nicolas, ele é um câncer. O Nicolas, ele é tão vagabundo que no meio de um ato que vai ter contra o Banco Master, que pode iniciar algo muito grande pra mudar o Brasil, ele tem que fazer as pessoas ficarem olhando o tênis dele, porque ele tem que olhar pra ele. E é uma coisa tão feminina, porque a mulher que gosta de ser vista o tempo todo, né? Então ele é tão feminino que é uma coisa sobre ele, que isso tem que ficar se filmando. Que coisa de fêmea, velho. Que coisa feia, que coisa patética. E você percebe, Renan, como eu detecto que o texto é de IA? Galera, textos de IA têm, vamos dizer, sistemas de negações contraditórias e construções fasais muito curtas, porque eles consideram muito eficientes para gerar micropolêmicas no meio do texto e manter a retenção. O chat GPT testou, né, e esse método foi referendado, e como funciona, porque isso retém de fato as pessoas, isso se tornou um método, é um padrão. Então o padrão tá presente em tudo. Bota aí na tela, né? Hawaii, carta aberta ao povo do Brasil. Escreve essas linhas pra explicar com o coração aberto por que decidi caminhar de Minas Gerais. Não, você não caminhou de Minas Gerais. Você caminhou de Paracatu na fronteira. Tá. É de vai Brasília se fuder, até Brasília, vai. Você foi de uma parte perto lá de Brasília até Brasília. Aí vai o sistema de negações, que é a construção frasal mais comum nesses negócios de chat GPT. Não é um gesto de verdade, de vaidade, não é um espetáculo. É um ato de consciência. Então não é isso nem aquilo. É isso e isso. Não é entendeu? A, é B. Não é A, é B. Tipo assim, você tá falando assim, eu fiz um risoto de salmão, né? Não é um arroz com peixe. É uma construção culinária de alta qualidade. Entendeu? Assim, eles vão fazendo essas construções frasais. Pode pegar. Sempre tem essas construções frasais vagabundas com essas micronegações. Isso é o clássico do texto de A. Mas o amarelinho quis aqui e matou a charada. A gente é invejoso. Man, é muito invejoso, man. Cê é louco. Tipo, literalmente, juntaram uns caras pra imitar o que nós fizemos há 11 anos atrás. Há 10 anos atrás. 11 anos atrás. E a gente tá com inveja, brother. E ainda faz uma versão piorada. Não é espetáculo. É espetáculo. O cara botou ratonês. Esse aqui que eles estão imitando. Isso, né? Olha o que eles estão imitando, vejam só. Vamos colocar aqui pra vocês verem o que eles estão imitando. Fala daí. Olha quem.
após o 15 de março, a gente convocou o 12 de abril para dar uma continuidade, e tinha que marcar logo no mesmo dia para as pessoas entenderem que era um processo e não um passeio no parque. E olha só, né? Tudo que estratégia, sabe, mostra que foi tudo parte de uma estratégia, que tem um fim, sabe? Chegando lá, vocês apresentaram o pedido de impeachment e ficaram pressionando na frente. Ali não. É a Marcha pela Liberdade e nem teve coragem de colocar a liberdade no Bolsonaro. E no final eles vão fazer uma manifestação, Renan Santos. Você acha que é pela liberdade do Bolsonaro? Não, é pela liberdade... Não, é pela prisão domiciliar do Bolsonaro. Que também não é. Também não porque é. o ato é só pra eles assim, precisamos manter a atenção agora no eleitoral, precisamos divulgar os novinhos do Valdemar. E aí são os candidatos que ele apoia, os mesmos caras que ele divulga que aparecem com ele ali. Eita, nós. Eita.